A história de Daniel é uma das mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia, especialmente por sua demonstração de fé, coragem e confiança em Deus. Vamos revisar alguns momentos-chave dessa história. O contexto de Daniel era um jovem judeu nascido em Jerusalém durante o período do exílio babilônico. Quando o rei Nabucodonosor de Babilônia conquistou Jerusalém, ele levou muitos dos jovens mais inteligentes e talentosos para a Babilônia para servi-lo. Daniel foi um desses jovens. Em sua nova terra, Daniel se destacou, não apenas por sua inteligência, mas também por sua integridade e fé em Deus. O exame do rei Daniel 1. Quando Daniel chegou à Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou que ele e outros jovens fossem treinados no palácio, recebendo alimentos e bebidas da mesa real. No entanto, Daniel e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, que mais tarde seriam conhecidos pelos nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a comer os alimentos do rei, que eram impuros, de acordo com as leis dietéticas judaicas. Eles pediram uma dieta simples, baseada em vegetais e água, para não se contaminar. Deus abençoou essa decisão, e Daniel e seus amigos ficaram mais saudáveis e mais sábios que os outros jovens. A interpretação do sonho Daniel 2. Em outra parte da história, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, e nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretá-lo. Daniel, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho, revelando que o rei teria um império forte, que, no entanto, seria sucedido por outros reinos, até o estabelecimento do reino de Deus, que seria eterno. Essa interpretação não só salvou Daniel e seus amigos, mas também exaltou a soberania de Deus sobre todas as nações e reis. A fornalha ardente de Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abednego se destacam em outro episódio marcante. O rei Nabucodonosor ordenou que uma estátua de ouro fosse erguida e exigiu que todos se curvassem diante dela. No entanto, os três amigos de Daniel se recusaram a adorar a estátua, pois isso seria uma violação do mandamento de adorar apenas a Deus. Como punição, eles foram lançados em uma fornalha ardente. Contudo, Deus os protegeu e eles saíram ilesos. Este milagre levou o rei a reconhecer o poder do Deus de Israel. Daniel na cova dos leões, Daniel 6. Uma das histórias mais famosas de Daniel é a que envolve sua fé inabalável em Deus, mesmo diante de uma ameaça mortal. O rei Dario, que governava na época, foi manipulado por seus oficiais para emitir um decreto proibindo a adoração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Daniel, porém, continuou a orar a Deus em sua casa, com as janelas abertas, desafiando o decreto. Como resultado, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso, mostrando mais uma vez a fidelidade e proteção divina. A visão das quatro bestas, Daniel 7,12. Nos capítulos finais do livro de Daniel, ele recebe várias visões sobre o futuro dos reinos e a vinda do reino de Deus. Essas visões são simbólicas e proféticas, representando a ascensão e queda dos impérios e o triunfo final de Deus sobre o mal. Algumas dessas visões são vistas como prefigurações do Messias e do fim dos tempos. Lições da vida de Daniel. Fé inabalável. Daniel e seus amigos mostraram que, mesmo em circunstâncias adversas, a confiança em Deus deve ser mantida. Coragem. Eles enfrentaram perseguições e ameaças de morte com coragem, confiando na proteção divina. Sabedoria e integridade. Daniel se destacou não só por sua sabedoria, mas também por sua integridade. Ele não se corrompeu, mesmo vivendo em uma sociedade pagã. Deus é soberano. A história de Daniel é um lembrete constante de que, independentemente dos desafios, Deus está no controle de todas as coisas. A história de Daniel é uma poderosa mensagem de fé, coragem e esperança. E continua
a inspirar muitas pessoas até hoje. Mergulhando mais profundamente em cada um dos episódios significativos da vida dele. Isso nos ajuda a entender como esses momentos refletem temas de fé, coragem e perseverança em Deus, além de nos ensinar lições para a nossa vida cotidiana. 1. Daniel e seus amigos no exílio. Daniel foi levado para a Babilônia quando ainda era um jovem, após a queda de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, o rei babilônico. A decisão do rei de escolher jovens judeus para seu serviço real foi estratégica. Ele queria homens inteligentes e com habilidades promissoras, que poderiam ser moldados segundo a cultura e os costumes babilônios. Daniel, junto com seus 3 amigos, foi incluído nesse grupo. O teste de Daniel começou com uma escolha alimentar. A comida e o vinho do rei eram considerados impuros pela lei judaica, pois provavelmente eram oferecidos a ídolos ou continham carnes proibidas. Além disso, os alimentos do rei simbolizavam uma assimilação à cultura babilônica. Daniel decidiu não se contaminar com essas coisas, pedindo uma dieta alternativa de vegetais e água. Lição: Daniel nos ensina sobre a importância de manter a integridade, mesmo quando estamos em ambientes que pressionam para que abandonemos nossas crenças e valores. A obediência a Deus não é limitada a situações externas, mas deve ser interna, um reflexo do nosso compromisso com Ele. 2. O sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel. Daniel. Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ele não conseguiu entender, e em sua angústia, pediu aos sábios de sua corte que o interpretassem. Quando eles falharam, o rei ameaçou matar todos os sábios. Daniel, então, pediu ao rei que lhe desse um tempo para buscar a interpretação, e com a ajuda de Deus, foi capaz de não apenas interpretar o sonho, mas também de revelar o sonho que o rei tivera, algo impossível sem uma revelação divina. O sonho de Nabucodonosor descrevia uma estátua com partes feitas de materiais diferentes: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Daniel explicou que cada parte da estátua representava um império que viria a seguir, começando com o Império Babilônico Ouro, e por fim, o reino de Deus, que destruiria todos os outros reinos e se estabeleceria para sempre. Lição: Daniel nos ensina a confiar em Deus, não apenas nas situações fáceis, mas também quando a vida nos coloca diante de grandes desafios. Ele nos mostra que Deus revela sua sabedoria de formas surpreendentes e que em tudo Deus está no controle. 3. A estátua de ouro e a fidalguia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3. Este episódio envolve os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a adorar a enorme estátua de ouro que Nabucodonosor havia erguido em sua própria honra. Quando eles se recusaram, foram lançados em uma fornalha ardente, com a ordem de ser queimados vivos. No entanto, Deus os protegeu miraculosamente, e ao olharem para dentro da fornalha, os guardas viram 4 figuras. Daniel 3,25, com uma delas sendo descrita como semelhante ao Filho de Deus. Ao ver o milagre, o rei Nabucodonosor exaltou o Deus de Israel, reconhecendo o poder de Deus sobre todos os deuses. Os 3 homens foram libertados sem sequer terem seus cabelos chamuscados ou suas roupas queimadas. Lição: a história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma poderosa lição sobre fidelidade. Eles nos ensinam que devemos obedecer a Deus mesmo diante das ameaças mais terríveis. A fé em Deus pode resultar em milagres, mas mesmo que não aconteçam, o importante é permanecer firme na confiança de que Deus é soberano. 4. Daniel e a cova dos leões. Daniel 6. Dario, o rei da Pérsia, reorganizou o império e nomeou governadores, incluindo Daniel, que se destacou por sua sabedoria e integridade. Os outros governadores ficaram com inveja e tramaram contra Daniel. Eles convenceram o rei a emitir um decreto proibindo qualquer um de orar a outro deus ou homem,
exceto ao próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Mesmo sabendo da ameaça, Daniel continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como era sua prática. Quando o rei soube, não teve escolha senão lançar Daniel na cova dos leões. Mas, ao amanhecer, o rei correu até a cova e descobriu que Daniel estava ileso, pois Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões. Lição: a história de Daniel na cova dos leões mostra que nossa fidelidade a Deus deve ser inabalável, mesmo quando estamos sob pressão. Quando permanecemos fiéis, Deus honra nossa confiança com proteção e livramento. Esse episódio também destaca a importância da oração constante, mesmo em tempos de perseguição. 5. As visões de Daniel. Daniel 7,centos. Daniel também recebeu várias visões proféticas sobre o futuro, muitas das quais envolviam a ascensão e queda de reinos e a vitória final do reino de Deus. As visões incluem a imagem das 4 bestas que representam impérios e a visão do meia-filho do homem, uma figura messiânica que receberia domínio eterno sobre todos os povos. Daniel 7. 13 到14. Essas visões apontam para a vinda do Messias e para o fim do mal, quando Deus restaurará seu reino eterno. Algumas dessas visões são complexas e repletas de simbolismo, mas todas transmitem uma mensagem clara. O poder de Deus prevalecerá no final e o seu reino será eterno. Lição: as visões de Daniel nos lembram que, embora o mal e a injustiça possam prosperar por um tempo, o reino de Deus é eterno, e no fim Deus triunfará. Como Daniel, devemos viver com a expectativa de que a justiça de Deus prevalecerá. Reflexão final: Daniel, em toda a sua vida, exemplificou a fidelidade a Deus, a coragem diante das adversidades e a confiança no plano soberano de Deus. Em suas experiências de exílio, Daniel nunca cedeu aos valores pagãos e, mesmo em face de grandes perigos, manteve sua fé intacta. Ele nos ensina a viver com integridade, orando sem cessar, e a confiar que Deus, em seu tempo, trará libertação e justiça. A vida de Daniel nos convida a refletir sobre nossa própria fé e coragem. Será que estamos dispostos a permanecer firmes nas nossas convicções, independentemente das pressões? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Personagem Bíblico.